E uma questão que se faz muito importante é como lidar com essas coisas, né, com essas perdas, com essas dificuldades. Eu acho que cabe iniciar dizendo que, para que consigamos dar conta disso tudo, é importante que mantenhamos o nosso eu fortalecido. A gente fala de força do ego, né? Força do eu. E o que que é isso? É isso que os psicólogos vão trabalhar, né, ao longo do acompanhamento com as pessoas enlutadas, com as pessoas que estão passando por dificuldades, né, transtornos de ordem emocional, outros. Um eu fortalecido é basicamente constituído em três coisas que eu gostaria de destacar aqui. Então, primeiramente, com relação à sua autoestima, ou seja, o que você sente por você mesmo, o afeto que você tem por você. Se eu me amo, né, se eu tenho afeto por mim, se eu sei o meu valor, aqueles pensamentos de desamor, de desvalia, não tem mais tanta força assim. Né? A questão da autoestima. Segundo ponto, a questão do autoconceito, que aí diz mais respeito ao pensamento, o que eu penso sobre mim. Eu penso que eu sou uma pessoa de valor, como eu dizia, eu penso que eu sou uma pessoa que consigo caminhar apesar das circunstâncias, né? Consigo olhar para além das circunstâncias, eu me admiro, eu sou fiel aos meus valores. Isso também nos fortalece nos momentos de perda. E, por fim, uma terceira dimensão que a gente chama de autoeficácia. Ou seja, eu me sinto capaz de fazer as coisas. Se não diante, por exemplo, da perda de um emprego, se eu não tenho esse sentimento de que sou capaz, aquela crença de eu nunca vou conseguir me reerguer, eu nunca vou conseguir, né, trabalhar de novo na área, eu nunca, é muito forte. Então, o convite inicial nessa tarde é esse, que nós possamos olhar um pouquinho para como estamos nos sentindo em relação ao nosso afeto, nossa autoestima, nosso autoconceito, o que pensamos de nós, e nossa autoeficácia, as coisas que conseguimos fazer. Uma coisa que você falou, Danilo, é que na família, de modo muito particular, no casal, como o luto, né, ele é vivido de forma particular por cada um, geralmente se encontram alguns conflitos no relacionamento, não é isso? São conflitos e é preciso tomar muito cuidado, né? Principalmente quando casais perdem seus filhos, porque é um luto muito sentido, é um luto muito duro. E eu preciso fazer um alerta principalmente aos homens, eu falava isso com o padre pela manhã. Porque os homens geralmente sentem assim: eu tenho que estar forte para dar apoio para ela. Eu tenho que me mostrar forte para conseguir acolher a dor dela. E aí evita falar sobre o assunto. Ah, hoje ela está alegre, um pouco melhor, então não vamos conversar sobre isso, não quero despertar tristeza. Evita chorar perto, como que inibe, né, a manifestação, a expressão das próprias emoções para mostrar-se forte e conseguir dar suporte à esposa, à mulher. O que eu preciso alertar é que é importante que esse luto seja, como o padre colocava, vivido coletivamente, né, entre o casal. Porque muitas vezes a esposa interpreta que se ele não está expressando, se ele está forte, se ele está tão firme diante disso, será que ele não está sentindo nada? Será que está sendo, né, tá sendo tão fácil assim para ele? Será que ele não está entendendo a minha Será dor? que não tinha importância? Sim. E às vezes tentando, né? E a melhor forma de ter empatia, a melhor forma de ajudar, na verdade, é mostrar para o outro que você comunga dessa mesma dor. É apresentar-se frágil também, porque afinal a dor é nossa, né? Como casal, nós estamos lidando junto com essa questão. E eu vejo muitas vezes isso, né? O risco que eu ia alertar é justamente esse, tentando ser forte e dar apoio, o casal, cada um vivendo o seu luto individualmente, esse sentimento difícil distancia o casal, né? E é importante cada vez mais que nesse momento, então, o casal se aproxime, que haja comunicação, que haja intimidade. Nós confundimos muito proximidade física com intimidade, são coisas totalmente diferentes. Intimidade é permitir que o outro conheça o seu universo interior, aquilo que você pensa, aquilo que você sente. E a mulher e o marido também, né, vão se sentir mais acolhidos, quanto mais entenderem que o outro comunga dessas mesmas emoções e dessas mesmas dores e dificuldades. Eu acho que a gente pode começar a falar, Danilo, que o luto, sim, é um misto de emoções. Quem já viveu o luto, já passou por isso, sabe daquilo que nós estamos falando. Pais que já entregaram seus filhos nas mãos de Deus, sabe como é difícil estar passando por esse momento, mas a vida precisa continuar, né? A família precisa continuar. E como que a família pode encontrar um caminho para viver esse luto nas relações familiares, que eu acho que isso também é importante.
Nós falávamos então sobre o luto do casal e vamos expandir isso, né, para pais que perdem os filhos, que talvez seja de fato o tipo de luto que é mais doloroso, porque é o luto para o qual nós estamos menos preparados, né? Todo luto é difícil, mas nós sabemos que um dia, infelizmente, iremos perder avós, pais, talvez até companheiros. Agora, o filho ir antes do pai é algo que inverte a lógica, né, do nosso raciocínio, das nossas expectativas. Nunca estamos preparados para isso. E, sobretudo, quando a perda é repentina, aí o cuidado tem que ser redobrado. Nesse caso, o luto, inevitavelmente, né, tem muita probabilidade de ser um luto duro, difícil, com sintomas de depressão bastante acentuados. Então, todo o cuidado da família em fazer-se presente, em demonstrar empatia, em respeitar o ritmo da pessoa, em buscar apoio social, né? Na clínica a gente sempre diz quais são os seus lugares, né? O apoio social que você tem, a comunidade paroquial, por exemplo, grupos de amigos, mas pessoas nas quais você consiga estar por liberdade, né? Não por obrigação, não por você tem que sair, mas é preciso tomar esse cuidado. Em relação à família agora, na perda de um filho, mas na perda de qualquer ente querido daquele grupo. Sempre que uma pessoa sai ou entra no convívio familiar, mudam-se os papéis, mudam-se as rotinas, e é muito comum assim, olha, na minha casa quem faz tal coisa é minha mãe, quem faz tal coisa é o meu pai. São como que pequenos rituais do dia a dia que nós criamos e associamos aquelas atividades exclusivamente a uma ou outra pessoa. Após o falecimento de alguém, uma das formas para se, né, conseguir lidar com isso é reorganizar essa rotina. Eu sei que é muito difícil, mas, por exemplo, a atividade que o pai falecido sempre fazia. Então, como que nós vamos redistribuir agora essa atividade? Como que nós vamos conseguir, né? Então, é sempre ele que levava o cachorrinho da família para passear. E agora que ele partiu, alguém precisa levar o cachorrinho, né? E aí a gente vai combinando quem vai fazer cada coisa, para conseguir não substituindo, mas dando indícios nos mínimos detalhes do dia a dia de que a vida está prosseguindo, de que a vida está continuando. A pessoa perde, vamos supor, eu perdi meu pai, aí eu fico assim, eu vou para a casa do meu pai. É normal? Porque a pessoa fala assim, não, mas seu pai não mora mais lá, seu pai morreu. E a pessoa fica assim, a gente vê muito isso, né? Vamos supor, você perdeu um ente querido, aí olha, eu vou para a casa do meu pai. Não, mas seu pai não mora mais lá. O hábito, né? É o que você estava... É o hábito, a nossa identidade está nas coisas, né? E que bacana, eu vou para a casa do meu pai, mas que não seja um ir para a casa do meu pai com tristeza, mas com alegria. Olha, a casa que meu pai viveu, a casa que meu pai construiu. O que é importante? É isso que eu ia colocar e responde bem essa pergunta. Falar sobre as pessoas, torná-las, né, fazer memórias dela, é torná-las presente também. Sim. E aí o cuidado para que o luto não seja tão duro é que geralmente a gente fala das pessoas com tristeza, principalmente quando a morte foi por conta de um adoecimento, né, de sofrimento. E aí é tomar cuidado para que os assuntos não fiquem só, nossa, como ele sofreu, como que ele estava, né, sofrendo, como é que ele estava diferente, porque a doença também nos macula, né, nos marca. Por que não continuar falando, mas mudar essas conversas para, nossa, que gostoso que era, né, os domingos, quando com o pai a gente fazia assim, assim, assado, comentando sobre as lembranças boas, comentando sobre bons momentos que vivemos junto, para que a presença da pessoa não traga a tristeza daquele momento de doença, mas traga a alegria que perdurou por muito mais tempo do que aquela situação difícil. Uma presença que conforta, uma memória que conforta. Trabalhar para que a dor que nós vivemos no luto não seja maior do que a alegria que nós vivemos com aquela pessoa ao longo da nossa vida, né? Então é olhar para essa realidade. Quanta coisa nós aprendemos, quanta coisa vivemos juntos, quantas possibilidades nós tivemos e conquistamos juntos. E valorizar isso, né? Dar foco mais na questão positiva da experiência com aquela pessoa do que nas questões negativas, né, daquele momento que nós estamos vivenciando o luto. Na clínica, padre, é bonito de ver, né, quando as pessoas chegam e falam, depois de um tempo de acompanhamento, hoje eu consegui voltar o retrato dele na parede. Ótimo, é um bom sinal, um bom sinal. Você poderia falar para nós, eu entendo que, como você, que o luto está desenvolvido dividido principalmente em 5 fases, né? Você poderia estar falando das 2 primeiras fases para nós, que são as mais complicadas, podemos assim dizer? Na verdade, existem vários autores, né, psiquiatras, psicólogos, que tentam
caracterizar o luto em alguns momentos, em algumas etapas. A mais conhecida é uma psiquiatra suíça, né, chamada Elisabeth Kübler-Ross, que escreve em 87, né, um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer. E é importante destacar que, ao propor as 5 fases, ela diz que, além dessas fases acontecerem nas diversas situações de perda da vida, elas começam antes mesmo da perda efetivamente ocorrer. Ou seja, antes que a pessoa querida parta definitivamente, assim que nós temos a percepção de que há esse risco, que recebemos, por exemplo, a notícia da doença, essas fases já começam a aparecer em nós. A gente fala de fases que é, na verdade, emoções que são mais precipitantes, que são mais possíveis, que são mais intensas nesse momento, né? São 5 fases, todos passamos, né, diante de situações de perda por pelo menos 2, e elas não são necessariamente dessa ordem, né? A ordem que a gente vai falar, como o padre colocou, é a ordem das mais difíceis até a mais aceitável, quando a gente consegue começar a digerir o processo de luto. E a primeira fase, então, ao recebermos a notícia da morte de um ente querido, ou do adoecimento de alguém, né? A perspectiva da morte é a fase que a gente chama de negação, né? Isso não está acontecendo. Não, não é verdade. E aí, qual é o risco dessa fase? É que, diante da possibilidade de um diagnóstico, por exemplo, a negação nos leva a descrer desse diagnóstico e ficar procurando diversas explicações alternativas, curas milagrosas, tratamentos, né? E aí eu queria fazer um destaque muito grande. Lembra que eu disse que não é necessariamente a morte que desperta o luto, mas a perspectiva dela? É esse a análise que nós comentávamos na segunda-feira, de que coletivamente, diante das questões da pandemia, nós estamos vivendo algumas etapas do luto. Sim. Porque, afinal, é uma ameaça invisível que nos coloca o tempo todo com essa perspectiva do risco da morte, da finitude, que outros estão experimentando outras perdas por conta do isolamento social, né? Participação nos lugares em que nós gostamos e que a nossa identidade também está ali, emprego e etc. Ou seja, também estamos experimentando essas fases. Digo isso porque esse comportamento coletivo de rede social, por exemplo, em negar que existe o problema, em ficar criando teorias mirabolantes para explicar, também é efeito, ainda que tenha muita evidência, ainda que a gente veja o tempo todo na TV, também pode ser efeito de emoções que nós não conseguimos digerir e, por isso, nós preferimos negar para não entrar em contato com elas. E quando a gente nega, nós temos um outro passo que é sentir raiva daquela situação. A raiva aflora. A raiva é a segunda fase, né, que a autora Elisabeth Kübler-Ross destaca. Então, seguiria o segundo estágio, onde nós começamos a entrar em contato de que existe sim um problema. A raiva já é um período de contemplação, ou seja, eu estou vendo que isso existe, que isso está acontecendo, que essa perda é real, é palpável, e por isso eu me enfureço. E aí a raiva ultrapassa todos os outros sentimentos. Queria destacar, por exemplo, na situação de morte das pessoas próximas, de mães que perdem filhos, por exemplo, né? Mães que perdem filhos muito novos, mães que perdem filhos na gestação, o quanto que essa raiva é autodirigida e isso faz mal. O que né? eu deixei de fazer? A culpa né? foi minha, a eu culpa que tinha foi um minha. problema, né? Com filhos maiores, por exemplo, que já têm família, nós vemos muito, é muito frequente, muito comum, a mãe, principalmente, tentando apontar, por exemplo, na nora, né, em outras pessoas, porque não cuida como eu cuidava, é porque... Né, e uma coisa complicada, Danilo, só te cortando, sim. É o esposo quando culpa a esposa. A culpa foi tua. Sim, sim. Não é parceiro, não está do lado dela, mas vê nela só uma culpada. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, são 2 cuidados. Primeiro, você que está sentindo essa raiva, você que está acusando alguém ou se auto-acusando, isso é nocivo, isso, né, destrói relações, isso, quando é autodirigido, tem muitos efeitos nocivos na nossa saúde mental, nas nossas emoções. Então, cuidado para perceber se essa raiva não é, na verdade, essa emoção toda do luto, que engloba tanta coisa e que eu não estou conseguindo digerir. Isso é um primeiro cuidado. E o segundo é você que é alvo dessa raiva muitas vezes. Profissionais de saúde, não é? Muitas vezes, no atendimento, no cuidado às pessoas adoecidas, e o quanto a família, né? E nós somos formados assim, é esse o cuidado que eu ia dizer. Entender que a pessoa que está atirando, né, despachando essa raiva para cima de você,
está passando também por um momento em que os pensamentos, a consciência dela está confusa, está bagunçada, está embaralhada. A raiva que ela te oferece não necessariamente é para você, mas é de toda essa condição para a qual ela não consegue olhar. E tem um terceiro comportamento, Danilo, que é aquele comportamento de negociação, né? A pessoa quer negociar, barganhar, né? Barganhar com Deus, negociar com Deus. Como você enfoca essa realidade? Isso, a barganha também é um dos estágios do luto, né? Seria o terceiro estágio. Então aí a raiva já não é mais a emoção mais forte, mas eu estou vendo que tem um problema e agora eu estou me responsabilizando por esse, né? A barganha está muito ligada a essa personalização e eu tenho que fazer algo, ainda que todas as evidências digam que não há nada que eu possa fazer. E muitas vezes essa negociação, essa barganha é feita dentro de contextos religiosos. Veja bem, não é aquela religiosidade sadia que é pregada, né, pelas religiões e que ajuda a buscar forças em Deus para caminhar. Mas é aquele tipo de religiosidade que o tempo todo tenta barganhar, negociar, trocar coisas, porque então se o Senhor fizer assim, eu vou, né, fazer promessas, e aí a gente faz promessas e propósitos que muitas vezes são grandes demais e que a gente não consegue cumprir. Eu quero dar só um parênteses para uma outra situação em que isso é muito comum, que é a situação do luto, né, do divórcio, por exemplo, do término de um relacionamento amoroso. Como que essa fase da barganha aparece? Se você não me abandonar, eu juro que daqui para frente eu vou, e promete um monte de coisa que não consegue cumprir. E começa a se valorar menos e a se nivelar por baixo e a aceitar um monte de coisa. Eu terminei porque eu não aguentava mais isso, porque eu não aguentava mais ser, né, agredido, não aguentava mais não ser valorizado. Mas não, se você não me abandonar agora, eu prometo que tudo bem, você pode continuar, né, me desrespeitando. Essa fase da barganha é muito comum nesse tipo de término, nesse tipo de situação também. E Então, tem uma situação muito complicada quando as pessoas estão em tratamento e às vezes fazem uma experiência de Deus ou buscam uma experiência de Deus, uma intervenção de Deus. Em muitos lugares, em muitas pessoas, nós ouvimos até dizer assim: olha, eu não vou tomar mais remédio porque Deus vai me ajudar. Eu não vou continuar fazendo mais o meu tratamento porque eu tenho fé, Deus vai me curar, Deus vai me libertar. Sim, e essa fé não é saudável e não é a fé que as religiões pregam, né? Sim. Existem algumas pessoas que têm um certo preconceito em relação, por exemplo, a buscar ajuda profissional porque acham a psicologia é contra de jeito nenhum, né? Pelo contrário, a gente entende o coping religioso, né? Um conceito, quer dizer, a fé como estratégia de enfrentamento, a fé como algo que nos fortalece para lidar com a situação. O que a gente ajuda a enxergar e a não fazer é esse tipo de coisa, então Deus vai me ajudar, então eu não vou tomar o remédio, eu não vou fazer o tratamento, né? E aí a gente retoma, por exemplo, dentro da perspectiva religiosa, o eclesiástico, né? Toda a medicina provém de Deus. É um dom de Deus. Respira. Respira profundamente, relaxa, põe o pé no chão, né? Sinta a cabeça, da cabeça aos pés. Sinta seu corpo, né? Não esquece dele nesse momento não. Relaxa, tá ok? As duas últimas fases, se assim nós podemos chamar do luto, é a depressão e a aceitação. A depressão, então as duas últimas fases, né, que a autora propõe, a depressão é uma que muito comumente a maioria de nós experimentamos, e essa fase de depressão pode ter duas etapas dentro dela, né? A gente fala de uma depressão reativa e uma depressão preparatória. Então, o que é isso? Depressão é um momento que, de fato, enxergo, existe a perda, não consigo lidar com ela, e aí vem a depressão reativa, por quê? Porque são aquelas expressões, né, muitas vezes desesperadas, de choro intenso, muitas vezes no momento do velório nós vemos muito nessas reações exacerbadas de algumas pessoas que ao confrontarem-se com a situação de perda, da morte, choram, gritam. É o corpo. Eu falava na terça-feira que emoção é fisiologia, é o corpo colocando para fora toda essa expressão de dor, de sofrimento, com a qual ele não está conseguindo lidar, com a qual nós não estamos conseguindo lidar meramente pela consciência. Então eu choro, eu grito, eu me desespero, mas esse é o início. A segunda etapa da depressão, que é aquilo que a gente chama de depressão preparatória, o próprio nome já diz, nos prepara para conseguir digerir o luto.
Então é aquele momento que a pessoa, alguns dias depois, se aquieta. Está mais isolada, está mais quietinha, está mais introspectiva, né? Não está muito de conversa, mas na verdade é preparatória, porque no seu interior está acontecendo todo um movimento interno de pensar sobre, de tentar olhar para aquela situação, de começar a tentar digerir aquilo, ainda que seja difícil. E é essa depressão, né, a etapa que é importante deixar que cada pessoa viva de acordo com o seu tempo, sem apressar, sem pular etapas, entendendo que hoje ela vai estar mais para cima, mais aberta, e amanhã ela pode estar mais introspectiva de novo. E depois desse momento, aquilo que a gente entende que tudo aquilo que nós não conseguimos mudar, nós trabalhamos para aceitar. Isso, a aceitação é justamente isso. Não é aquela aceitação de conformismo, né? De é isso mesmo e acabou. Por exemplo, nas perdas do cotidiano, do emprego, do relacionamento. A minha vida é isso mesmo, e não é conformismo, não é, né, não estou ligando, tá bom, agora eu já não me importo mais, não. É aceitação no sentido de, tive essa perda, mas consigo contemplar o futuro com esperança, e consigo enxergar que tenho alguns recursos e que preciso desenvolver outros. É nesse momento da aceitação que as pessoas conseguem mais, né, ativamente buscar ajuda, dar passos. Hoje eu não consigo ainda fazer tudo isso, mas uma pequena ação, uma pequena coisa para melhorar, para conseguir lidar melhor com isso, eu já sou capaz de fazer. Né? Também cada um tem o seu tempo, a aceitação é processual, a aceitação leva, né, um período, não é do dia para a noite, mas é esse momento bonito de que a gente realmente entende que, apesar da perda, a minha vida ainda não acabou. E é nesse momento que a organização familiar é fundamental para ajudar a pessoa a conseguir caminhar. Danilo, uma pergunta. Eu, ouvindo você ontem, né, essa semana toda, hoje, e estou chegando a alguma conclusão assim, eu fazia tudo errado. Né, eu fui esse cara que quis ser forte, eu fui esse cara que às vezes não demonstra, às vezes a gente faz... É normal, assim, não estou dizendo todo ser humano, mas quando a gente não tem esse conhecimento, é normal viver tudo ao contrário, porque tudo que você falou ao longo dessa semana, eu fiz tudo ao contrário, sempre, né? Sempre. Às vezes não tive paciência no luto, em vários lutos da minha família, sempre, não, isso, sabe? Maravilha, eu acho importante concluir com isso, porque não é para que nada que a gente está discutindo aqui esteja para introjectar culpa em ninguém. Eu fiz errado, lembra? Com aquele conhecimento daquela época, com os recursos que eu tinha, eu fiz o que eu tinha que fazer. A gente é treinado, principalmente o homem, né, desde sempre, a aguardar a emoção, a ser o suporte, né, a ser fortaleza. Sim. E aí a gente acha que expor fragilidades é ser fraco. Não, né? É lidar com emoções que, poxa, são importantes para mim também, são difíceis para mim também. Então, assim como eu dizia, toma cuidado, né, e avalia que as expressões de raiva não são para você. Essa fortaleza que você interpretou como indiferença também é um zelo, por exemplo, de um esposo que quis, de fato, cuidar, ser forte, só não sabia falar na linguagem que a esposa queria ouvir. Nós vamos falar das 5 linguagens de amor, do amor em outro momento aqui. Mas o importante é aquilo, né, Danilo? Hoje nós temos demos um passo a mais, né? Temos um conhecimento um pouco mais expandido dessa realidade, então nós podemos lidar também de outra forma com esse sentimento, com essa emoção. E as pessoas não sentirem, então, assim, culpadas por tudo isso, porque não sabiam, né? Vêm ao longo do tempo fazendo assim e falam, nossa, eu fiz tudo errado, e agora? Tá não, certo. Agora vamos mudar, né? Vamos... Avalia como zelo, né? Como zelo. Fiz errado, né? mas era zelo, era um cuidado, era o que eu conseguia naquele momento, foi tudo o que eu quis e pude oferecer. Porque também eu estava sofrendo. Tem um princípio de psicologia também que é o seguinte, a gente tem mania de colocar peso na dor do outro, né? A dor não depende daquilo que você perdeu, depende dos recursos que você tem para lidar com ela. Então a gente vê às vezes o adolescente já antecipando amanhã, né, chorando lá aos 13 anos porque terminou com a namoradinha, e acha que é bobeira, mas poxa, quando nós éramos adolescentes, como que a gente sofria por essas coisas que hoje são pequenas, né? Então, a principal dica, princípio da empatia é não coloca peso na dor do outro, né? A dor depende dos recursos que você tem e de mais nada. Que mania nossa, né? Sim. Que Meu mania Deus do céu, nossa, mais um tapa na cara meu Deus minha. do céu, da gente colocar peso na dor do outro, achar Verdade. que a dor dele não tem o
o mesmo peso que dentro de nós. Isso é Amanhã muito A triste. gente fala disso, filhos adolescentes, filhos e mães, né? Inclusive as despedidas são menos sofridas quando as relações são mais afetivas, são mais saudáveis. Então vamos falar sobre isso no dia de amanhã. Amanhã você não perca, tá?